Saudações de paz a todos os nossos queridos irmãos, mídias sociais, aonde você estiver visualizando este momento no quadro Palavra Viva. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda para convalidar, Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Vamos estar lendo aqui essa referência, validando a palavra viva neste instante. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aí para a igreja de Filipe. Aos filipenses, Paulo vai trazer, sempre que Paulo ia trazer uma palavra, qual fosse o cunho, seja de cunho exortativo, doutrinário, ele trazia naquilo que respaldava a sua própria vida. Haja visto, Paulo já havia vivido um momento em seu ministério, não tão recente, no contexto, mas principalmente nas igrejas a qual ele iniciara os trabalhos. Aqui em Ácola havia essa agitação em seu ministério por vários fatores e irmãos, se é que se pode chamar de irmãos, que colocavam em xeque a todo instante o apostolado de Paulo, e principalmente naquelas igrejas, Corinto, os Gálatas, ali na Galácia, era colocado em xeque a questão da idoneidade e colocavam até a questão de Paulo ter sido algoz, num tempo passado, o perseguidor deste evangelho, o qual ele estava hasteando, aqui em Ácola. E o que se percebe, Paulo diz ali aos Gálatas: ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Por quê dessa palavra? Porque exatamente havia indivíduos que estavam colocando o passado de Paulo como estruturação de um apostolado frágil, E Paulo, ele trabalha, ele mesmo quem diz em suas cartas que trabalha mais do que os outros apóstolos, dia e noite, passando frio, perseguição, injúria e até falsos irmãos, mas ele propõe, e isso ele vai respaldar, vai passar para estas igrejas, de que se deve ter equilíbrio e se deve não ficar atrelado, não ficar machucado e machucando pessoas porque passou por aquele ou por aquela situação. Paulo vai dizer, esquecer e avançar. Aliás, são duas palavras que eu quero trabalhar aqui no Palavra Viva do momento, esquecer e avançar. O que é que eu devo esquecer? Coisas que não agregam, que não somam, que não vai te edificar. Essas cositas devem ficar no passado, no sentido de não estar relembrando, de não estar reverberando no contexto atual e para aquilo pelo qual você foi levantado, vocacionado por Deus. Então, Deus sempre vai trabalhar no caráter, na maturidade do cristão, para que ele não venha exatamente exalar, os resquícios do processo, da caminhada, aquilo que o magoou, que o afligiu. Ele não pode ser ou viver ou ter uma postura de machucado e agora machucando. Não. Os reveses da vida, as situações, os processos, eles vêm justamente para nos amadurecer. E aí Paulo vai dizer isso muito bem, e está ali em capítulo 5, versículo 4 e 5 de Romanos.
sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Se verifica que o amor de Deus está derramado no coração destes ou daqueles. Então, o que nós percebemos é que Paulo está exatamente passando para a igreja de Filipe, e não só para esta, mas para as outras mais, de que deve-se adotar essa postura de não agregar, de não viver lembrando do que se passou, das perseguições, das caretas, daqueles que gratuitamente se colocaram como opositores da chamada, ou até de você ser um cristão e essas pessoas são contrárias, porque simplesmente eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. Não se prenda e não se deixe nesse terreno malvadiço, não se deixe afundar. Faça o que disse Paulo. Uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas, das situações que devem ficar lá atrás. E é não só esquecer, é prosseguir. Deus não quer que você, primeiro, não fique lembrando, porque isso não vai dar bom, vai dar ruim, não é? E você prossiga. Você mata leão, mata urso, mas não vive mendigando, não é? Esses processos te amadureceram, fez de você o que você é hoje, uma pessoa madura, e você está, na verdade, escondido por Deus, por esses processos que você tem passado, e é isso que vai fazer você exatamente prosseguir, né? Isso vai alentar você, incentivar você a prosseguir. Poderíamos aqui no Palavra Viva falar de outras personagens, como por exemplo José, que em 49, 22, 23 vai dizer que ele era um ramo frutífero. Agora vê o contexto. Mesmo os próprios irmãos consanguíneos levantando-se contra ele, porque de sonho, porque de uma túnica, porque de um ideal, um propósito que Deus vai destacá-lo, usá-lo, vai projetá-lo, e as pessoas não vão ver isso com bons olhos, a ponto de a sua própria família se levantar como opositores. Mas e aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai se deixar cessear? Não, ele vai prosseguir. Prosseguir aqui significa, ele vai aceitar o plano, ele vai abraçar a vontade de Deus, que, diga-se de passagem, é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo com os reveses, ele não vai ficar com traumas, mas ele vai usar da maturidade, da experiência, dos calabouços da vida, não é? Das mentiras que inventaram contra ele. Você sabe do processo que José passou, não é? Das calúnias, não é? Mas isso não impediu de José sentar na cadeira de destaque, de ser provedor daqueles que queriam seu mal. E eu acho linda, e eu finalizo o quadro Palavra Viva dizendo para você, eu acho linda as expressões que, quando José se dá a conhecer, quando os irmãos reconhecem que fizeram o mal contra ele, sabe o que é que ele diz? Vós bem intentastes o mal contra mim, mas Deus reverteu, Deus mudou, né? Porque Deus tem um plano. Naum diz que Deus tem caminho no meio da tormenta. Então, se alente com esta palavra e acredite que, independe das circunstâncias pelas quais você esteja enfrentando, vivendo, há um plano de Deus em curso. Aceite o plano, esqueça do que passou e prossiga. Essas duas palavras, que elas possam trabalhar de forma intrínseca. Esqueça e avance. Esqueça e avance. Esqueça que foi maltratado, esqueça que foi escanteado, esqueça que foi traído, esqueça que, sabe? Aí eu finalizo agora de fato. Paulo usa as expressões, a nossa leve e momentânea. É momentâneo, isso aí é passageiro. O processo, não há mal que dure para sempre. O processo, ele termina, começo, meio, fim. E esse processo, e essa demanda, e esses levantes, não vai durar para sempre. Paulo termina dizendo, leve e momentânea, porque em comparativos com aquilo que vai ser revelado, com aquilo que vai ser posto, com aquilo que vai ser, sabe, intrinsecamente ligado a você, não há de se comparar. Tome essa palavra, aceite, que vai doer
menos.